E olá, e vamos dar início a mais um vídeo, uma série de vídeos cujo objetivo é propor uma reflexão em torno dos desafios da educação física no século XXI. Neste vídeo vamos falar ou fazer a distinção entre jogos finitos e jogos infinitos e vamos colocar uma questão que é: será que os jogos finitos que utilizamos nas nossas aulas preparam os jovens para os jogos infinitos, nomeadamente o jogo infinito da vida? Esta autora, que é a Jane McGonigal, escreveu um livro que se chama A Realidade Está Quebrada. Ela é uma game designer e os game designers é uma formação superior que dá um conhecimento bastante aprofundado sobre a teoria do jogo e lhes permite conceber jogos extremamente apelativos, jogos digitais extremamente apelativos, que têm cativado cada vez mais jovens. E ela afirma no seu livro que está a acontecer um êxodo do mundo real para o mundo digital, onde os jovens e as crianças estão à procura de algum conforto, alguma gratificação e algum bem-estar numa realidade digital. No entanto, ao contrário daquilo que é a opinião geral, que nós achamos que o excesso de horas passadas agarradas a uma tela de computador, a um telemóvel, a uma consola de jogos é um tempo mal passado que tem muitas consequências negativas. Ela afirma que os jogos, se forem bem projetados, bem desenhados, podem trazer mais valias e ajudar a construir um mundo melhor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que através dos jogos se podem ajudar os jovens a desenvolver capacidades como a resolução ou a capacidade de solução de problemas. A sociologia afirma que existe um paralelismo entre o desporto e a sociedade, que normalmente os jogos desportivos, com as suas características, mimetizam as interações sociais das pessoas num contexto social. Será que isso é verdade? Será que de facto que este desporto e os jogos desportivos ajudam os jovens ou preparam os jovens para jogar o jogo infinito da vida? Os jogos finitos caracterizam-se por ter um número de jogadores conhecido. Os jogos infinitos possuem jogadores conhecidos e desconhecidos. Normalmente a maior parte dos jogadores é desconhecido. O horizonte temporal nos jogos finitos é conhecido. Os jogos têm um princípio, um meio e um fim. Normalmente têm tempo regulamentar. Já no caso dos jogos infinitos, o horizonte temporal é infinito. Os jogos não têm princípio nem fim. Aliás, tiveram um princípio, mas normalmente, se considerarmos o jogo da vida, o jogo é contínuo. Os atores vêm e passam e deixam o jogo, mas o jogo continua. No caso dos jogos finitos, o jogo termina no final do tempo limite, o tempo regulamentar. O jogo infinito, o jogo nunca acaba. Como eu disse, é um jogo perpétuo. Normalmente ou é o tempo dos jogadores que se esgota, porque os jogadores simplesmente desistem quando se acabam os seus recursos, ou eventualmente acaba-se a sua vontade de jogar. Jogos finitos possuem regras fixas, instruções bastante explícitas que vêm nos códigos do regulamento das modalidades. No caso dos jogos infinitos, as regras não foram acordadas, podem existir códigos de conduta, leis ou regras que determinam a forma como os jogadores se comportam num contexto social, mas existe uma grande variabilidade na forma como cada pessoa pode interpretar a sua participação no jogo da vida, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, etc. Os jogos finitos, normalmente existem vencedores e vencidos. No caso dos jogos infinitos, não existem vencedores. Os jogos finitos jogam-se em função do interesse próprio, da vitória, do ganhar, da sobreposição de interesses. No caso dos jogos infinitos, joga-se em função do que é melhor para os outros. O objetivo é colaborar e contribuir para a continuidade do jogo. Os jogos finitos caracterizam-se por se centrar em torno das estatísticas, sobretudo os resultados, das métricas, número de pontos ou golos obtidos. No caso dos jogos infinitos, os indicadores estatísticos são múltiplos, existem complexos e múltiplos, e sobretudo centra-se no legado, não no ganhar, no objetivo imediato, mas naquilo que eu posso deixar através da minha contribuição no jogo. Obviamente que estes dois tipos de perfil, seja nos jogos finitos como infinitos, também criam dois tipos de perfil ou dois tipos de mentalidade.
Os jogos finitos normalmente promovem uma formação ou promovem valores onde os atores têm decisões sociais sem atenção plena. No caso dos jogos ou uma mentalidade infinita, de jogos infinitos, as decisões são consideradas com atenção plena. O que é que quer dizer cada uma destas frases? Decisões sociais sem atenção plena. Este tipo de decisões dirige-se à mente racional e apenas reconhece as decisões e ações estratégicas que permitem ter vantagem sobre os outros ou apenas olham para os seus benefícios. Ou seja, podem ou não ter consciência que as suas ações são desvantajosas para os outros, porque o seu sucesso depende da sobreposição de interesses, eu ou a minha equipa, antes do outro ou da outra equipa. Portanto, isto é uma mentalidade finita e o perfil é considerado os tomadores, os takers. É um perfil competitivo. Já num perfil cooperativo, ou onde o indivíduo assume e toma decisões sociais com atenção plena, podemos caracterizá-lo da seguinte forma. Este tipo de decisões dirige-se à mente social, que reconhece as necessidades e desejos dos outros antes de decidir sobre as suas ações. A atenção social plena apenas se torna possível quando as pessoas são capazes de reconhecer que as suas escolhas afetam as opções e escolhas dos outros e demonstram a vontade em agir em conformidade. Portanto, trata-se, na verdade, de um comportamento pró-social. Portanto, podemos afirmar que uma atitude competitiva, uma mentalidade finita competitiva, acaba por formar em valores e em comportamentos onde os indivíduos estão mais preocupados com os benefícios, com a vitória, os benefícios próprios e com a sua própria vitória do que propriamente com os benefícios dos outros. Aliás, não pensam nos benefícios dos outros. Simplesmente não é uma preocupação sua. Mas um indivíduo que tenha uma mente infinita ou que seja um giver, portanto, uma pessoa que se preocupa em contribuir para o jogo infinito, normalmente tem uma consciência social mais apurada e as suas decisões têm em consideração os benefícios ou ganhos que terceiros possam também ter. Este esquema aqui procura, de certa forma, retratar o perfil ou o contínuo temporal, desde o nascimento até à morte, da participação de um ator no jogo infinito da vida. Como foi dito anteriormente, no jogo infinito, o jogo não tem fim e é o tempo dos jogadores que se esgota. Como é que se esgota o tempo dos jogadores? Ou eles deixam de ter recursos para jogar, no caso de recursos financeiros, isso chama-se falência. Se for numa empresa, também pode haver a fusão ou outro tipo de ações da empresa. Ou então o jogador também desiste quando perde a vontade em participar no jogo. Isto pode acontecer ou por motivos de doença, ou porque a pessoa está a passar por uma crise existencial e deixa de se identificar com a forma como a sociedade se organiza e procura uma forma alternativa de organizar e de viver, ou então a pessoa deixa de se sentir compatível com alguma situação pessoal ou social e acaba por cometer suicídio, ou então ocorre a morte natural. O que é que acontece se nós adoptarmos fundamentalmente uma pedagogia competitiva, que é o caso da educação física, preparando as pessoas para uma mentalidade finita? Obviamente que um jogador ou um ator que participa no jogo infinito da vida com uma mentalidade finita, ele procura em todas as situações em que há interações com terceiros, ações onde ele as vê através de uma interdependência negativa, ou seja, ele tem que sobrepor, tem que ganhar, tem que mostrar que é superior e falo através de uma comparação constante com o que os outros fazem, portanto está sempre atento ao que os outros fazem, têm ou podem ter. Se formarmos jovens desde a idade precoce através da pedagogia cooperativa para uma mentalidade infinita, obviamente que estes jovens já não vão viver a vida no modo competitivo, numa atitude de procurar sobrepor-se ou tirar vantagem das situações em detrimento dos outros, mas vai viver a vida numa perspectiva cooperativa, procurando contribuir de forma construtiva para o sucesso de todos e preocupa-se sobretudo com o seu legado, ou seja, que as suas ações tenham um impacto construtivo na sociedade a curto, médio e a longo prazo. Este autor, que é o Adam Grant, escreveu um livro que se chama Give and Take e ele faz aqui a comparação entre o modelo cooperativo e competitivo. Ele chama-lhe o perfil do taker, que é o tomador, e o perfil do giver.
Neste estudo, portanto, retrata um estudo feito a nível internacional, onde foi aplicado um questionário e que se procurou conhecer quais é que eram os valores prioritários de pessoas que assumiam um perfil de takers ou givers, ou seja, tomadores ou dadores, competitiva, um perfil competitivo ou cooperativo. Ele verificou de facto que há uma diferença significativa em termos de valores e que os valores dos takers se centram sobretudo na riqueza, dinheiro, posses materiais, poder, domínio e controle sobre os outros, prazer, desfrutar a vida, ganhar, fazer melhor que os outros. Já os valores dos givers ou daqueles que têm uma atitude cooperativa perante a sua participação no jogo social, dão privilégio à gentileza, privilegiam a gentileza, trabalhar para o bem-estar dos outros, responsabilidade, ser confiável, justiça social, apoiar os desfavorecidos e a compaixão, ser sensível e acudir às necessidades dos outros. Este gráfico aqui, que tem estas duas cores, o verde e o vermelho, mostra o perfil taker, onde eles procuram ganhar mais, tirar mais partido para eles próprios do que a contribuição que dão ao coletivo. Já os givers preocupam-se mais com a contribuição que podem dar ao coletivo e o dar e a contribuição e participar do que propriamente aquilo que eles podem receber. Portanto, não estão preocupados com o que recebem. E depois também apresentam um terceiro perfil, que serão os matchers. Match quer dizer aqueles que equilibram as situações, ou seja, a sua contribuição é dada só e somente se conseguirem um retorno equivalente à contribuição que dão, possivelmente porque estão cansados de atitudes de oportunismo por parte dos tomadores que procuram sempre tirar vantagem das situações e sobrepor a sua vontade. Então eles tornam-se defensivos. Quais é que são as consequências da mentalidade finita no jogo infinito? O que acontece é que há uma perda de confiança, compromete-se a colaboração e mata-se a criatividade. Portanto, se nós fizermos uma transferência do perfil ou da atitude de um jogador, de um ator que tem uma formação fundamentalmente através de jogos competitivos, portanto, os valores que ele privilegia são o ganhar, o sobrepor-se. Portanto, e o que é que acontece com isto? Acontece que esta sobreposição da vontade sobre os outros no jogo infinito da vida acaba por eventualmente criar situações de tensão, porque quando se joga o jogo infinito com uma atitude ou uma mentalidade de sobreposição, de conquista, de vitória, de certeza que vamos fazer com que outros se sintam em desvantagem ou percam em relação a determinado tipo de situações. E a vida será muito mais produtiva se tivermos e muito mais apelativa e mais rica para todos, se todos contribuírem e participarem e garantirem o sucesso de todos os outros. Quais é que são as consequências do culto número 1, desta mentalidade finita? Portanto, vive-se para ganhar, normalmente, se for o caso do aluno, ele quer participar no quadro de mérito, quer ser o melhor atleta, o quadro de honra, portanto, quer ser sempre melhor naquilo que faz e sobrepor a sua força, a sua mestria em relação aos outros. Aparentemente isto é inócuo ou não será um problema, porque quem acredita no modelo competitivo acredita de facto que é perfeitamente legítimo que alguém se queira competir e a competição não a vê como um aspecto negativo. Porém, a competição tem várias consequências, nomeadamente, portanto, quando se fala na inclusividade, de facto todos podem participar no desporto, mas nem todos ganham, nem todos conseguem alcançar o sucesso. Ao contrário de jogos cooperativos, todos podem participar, mas todos têm o sucesso, porque o sucesso é diferente para cada um dos atores que participa. Portanto, o desporto é inclusivo à entrada e é exclusivo à saída. Uma sociedade desportivizada é uma sociedade que é inclusiva, portanto, acolhe todos, mas é exclusiva à saída, porque nem todos têm sucesso nesta vida, porque os parâmetros de sucesso são únicos, são limitados, são normatizados. O que é que isto acontece? Acontece que a desportivização da sociedade, ou esta mentalidade finita, acaba por criar uma sociedade hierarquizada, em que só alguns é que têm sucesso e têm acesso a regalias, riquezas, provocando aquilo que se chamam as desigualdades sociais. E podemos perguntar quais é que são as consequências das desigualdades sociais. E este estudo aqui, muito interessante, feito pelo World Value Survey Wave,
em que mostra claramente que uma sociedade que privilegia a competição, portanto, este survey não faz essa comparação, mas mostra claramente os países que têm mais ou menos confiança. E nós podemos questionar por que motivo é que as pessoas perdem confiança umas nas outras. No vídeo anterior, referiu-se que quando alguém é percebido como competidor ou concorrente, a capacidade para a empatia cai significativamente. Portanto, se de facto a empatia cai, a pessoa afasta-se dos outros, perde confiança nos outros. E a confiança é a base da maioria das relações pessoais, que por sua vez são determinantes essenciais do bem-estar humano e desenvolvimento da partilha e da colaboração. A análise teórica e empírica mostra que altos níveis de confiança interpessoal tornam muitos aspectos da vida mais agradáveis e produtivos. Por outro lado, 60% das barreiras à partilha vem da falta de confiança nos outros. Portanto, obviamente que o jogo desportivo, e vimos no vídeo anterior, sempre que alguém utiliza a desinformação para criar, para destabilizar a capacidade do outro de ter sucesso, acaba por criar desconfiança no outro. Portanto, desconfiança, falta de confiança. Portanto, uma sociedade onde não há confiança é uma sociedade fragmentada, é uma sociedade sem coesão, sem capacidade de trabalhar em unidade para atingir o seu máximo potencial. E Portugal, o indicador de confiança neste estudo era de 21,9 de 0 a 100, portanto 100 seria o máximo, a maioria das pessoas confia nas outras, e estes valores significa que a maior parte das pessoas pensa que se deve ser cauteloso quando se lida com as outras pessoas. Portanto, Portugal é um país de pessoas que não confiam muito nas outras e é um país de individualismos e competitivo, onde os valores materiais, a procura de valores materiais, de sucesso pelo materialismo, se sobrepõe à procura de sucesso pelo desenvolvimento pessoal. Obviamente, quais é que são as consequências desta desigualdade social e advém porquê? E advém por que motivo? Portugal, neste estudo feito por Wilkinson and Pickett, nesta instituição que é Equality Trust, mostra claramente que existem profundas desigualdades de salário. As profundas desigualdades de salário têm exatamente a ver com esta hierarquização social. E existem consequências destas desigualdades sociais, nomeadamente a nível da esperança média de vida, que é menor, há maiores problemas a nível de literacia, a mortalidade infantil é superior, a taxa de homicídios também é superior, o número de prisões também aumenta, jovens que têm bebés em idade mais precoce também é maior, a confiança é menor, a obesidade, índices de obesidade superiores, há mais doenças mentais e há mais dependências de álcool, drogas e outro tipo de adições. Ou seja, uma vasta gama de dados científicos mostram como as crianças são afetadas negativamente pelo facto de crescerem em sociedades muito desiguais. Sociedades, que podemos pôr ali um parênteses, serão sociedades competitivas, com Portugal em comparação com sociedades mais igualitárias. O que é que diz Joël de Rosné em relação à questão da competição no seu livro O Macroscópio? Ele diz: quando aborda a necessária emergência de novos valores na atual sociedade, tanto na esfera do trabalho como da educação em geral, refere que a competição profissional foi considerada até hoje como uma motivação saudável rumo ao êxito. O novo pensamento rejeita toda a competição herdada na tradicional luta pela vida, repudia toda a ideia de comparação simplista, baseada na excelência e no mérito, uma vez que tais comparações conduzem geralmente a uma classificação arbitrária entre os indivíduos, a juízos de valor que limitam e empobrecem as relações humanas. A sociedade liberta da ideia de competição não surge já como uma selva, mas como uma comunidade de interesses cuja evolução assenta na ajuda mútua, na cooperação, na educação recíproca e no partenariado. Qual é que é a questão que se coloca e é pertinente? Educação física, queremos ser parte da solução ou parte do problema? Obviamente que nós queremos ser parte da solução e por isso temos que adotar metodologias e pedagogias que vão promover uma mentalidade infinita para que os jovens possam participar na sociedade de forma construtiva. E pronto, esta foi mais uma reflexão, espero que tenham apreciado. O objetivo é sempre introduzir questões para que possamos refletir sobre elas e comparar modelos e ver de facto qual é o melhor caminho para a educação física. Pronto, e despeço-me até um próximo vídeo e agradeço a vossa atenção.